Boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos então começar mais uma videoaula e agora eu vou dar então continuação à última videoaula onde nós tratamos sobre debate, né? Sobre o gênero textual debate. Agora, nono ano, eu quero falar excepcionalmente sobre o debate regrado, tá? Eu quero falar sobre o debate regrado porque, como vocês sabem, né, nós teremos então aí um trabalho valendo nota, valendo 50, e esse trabalho vai ser sobre o debate regrado. Então, eu preciso que você fique bem atento, tá bom? As explicações e aula novamente comigo, professora Melissa. Ok, então vamos lá. Isso aqui eu já tinha passado para vocês, né? Falando o que é então o debate regrado, que eu já falei na outra aula, né? Que aborda, só vamos relembrar, né? Ele é um debate que aborda, né? Tem um tema polêmico, certo? Tem ali então os participantes, tem então ideias controversas, né? Vocês vão ver que vai ter a presença das ideias controversas, geralmente dois lados. Tem que ter toda uma preparação, né? Preparação dos participantes, é bem organizado. A linguagem utilizada é a variedade padrão, né? Ou a linguagem formal, ok? Só relembrando isso daí. Próximo slide, então, também eu já tinha passado para vocês na outra aula, que fala que o debate regrado, ele é composto do moderador ou do mediador, né? Lembra que é aquela pessoa que vai conduzir o debate, vai propor as regras, propor o tema, fazer aquela mediação realmente, né? Os debatedores, que são as pessoas que vão expor as ideias e vão argumentar, né? Tentando sempre convencer o oponente, né? Na verdade, o interlocutor ou o oponente. E também nós temos a audiência ou o público, que são as pessoas que vão assistir e que elas podem, se assim quiserem, fazer perguntas, né, sobre o que está sendo debatido, e provavelmente elas, ao final do debate, ela vai ter uma opinião formada sobre aquilo dali, sobre aquele assunto, ok? Isso aqui estou passando rapidão porque nós já vimos, tá? Então agora nós vamos entrar nas partes mais específicas, tá bom? Então, quais são as funções do moderador? Lembra que o moderador é aquele que vai conduzir, não é isso? Então, quais vão ser as funções dele? Abrir a sessão, introduzindo um tema e apresentando os participantes, apresentando os participantes, tá? Então, fazendo toda aquela apresentação formal. O que mais que ele faz? Dar a palavra aos participantes, garantindo uma distribuição equilibrada do tempo. Então, o moderador ele tem que contar o tempo da fala de cada um dos participantes, tá? Animar o debate com novas perguntas, com algumas sínteses parciais, se for necessário ali no meio, né? E sempre que for o momento oportuno, sempre que a gente perceber que o debate está ficando sem graça. Dar a palavra ao público para que interrogue os participantes, né? Isso aí tem que ser feito dentro de um roteiro, ok? E encerrar o debate fazendo um balanço final, ok? Fazendo ali realmente é um balanço final, né? Atenção que eu já vou estar dando uma direcionada para o trabalho. Quem vai fazer essa função de moderador, tá? Nesse trabalho onde vocês vão fazer, logicamente será a professora Melissa, né? Olha, eu lá de juíza, né? É isso aí. Eu coloquei essa figurinha aqui de juiz porque o moderador, ele tem mais ou menos essa função, tá bom? Uma função meio que de juiz mesmo, tá? Então, vamos ver a função dos próximos participantes. Quais são, então, agora os deveres dos debatedores, né? Eu vou estar distribuindo a sala em 2 grupos, onde vão ter, então, esses debatedores. Um debatedor vai ser a favor, outro debatedor vai ser contra, né? Então, um grupo vai ser a favor, outro grupo vai ser contra.
Então, quais que são os deveres? Preparar previamente o tema, tá? Você não pode chegar lá no dia da apresentação do trabalho e você não saber o que você tem que falar, tá? Então, você tem que fazer pesquisas, tá? Pesquisar, estudar o tema, tá bom? Expor com clareza as suas ideias, né? Respeitar as regras previamente estabelecidas pelo moderador, né? Você tem que respeitar as regras. O que mais? Escutar atentamente, evitando repetir as ideias já expostas. Se você não prestar atenção no que o seu oponente está falando, depois você vai acabar usando o mesmo argumento que ele fez, usando a mesma justificativa, e isso deixa o debate muito sem graça, ok? Então tem que escutar atentamente. Não interromper quando o outro debatedor estiver com a palavra. Então, não pode interromper, é tudo muito organizado, né? Nem utilizar de linguagem agressiva, ok? Lembra que tem que ser tudo com muita educação, com muito prestígio. Ok, então vamos para outros deveres dos debatedores. Se os debatedores formarem um grupo de debate, nós vamos formar esse grupo de debate, alguns dentro do grupo, eles vão assumir o papel de secretários, tá? Eles vão ser secretários anotando, ajudando o colega que estiver debatendo. Então, gente, vão ser escolhidas, eu vou ver, acho que eu vou deixar com vocês para que vocês escolham quem serão os debatedores. Mas vamos supor, terão 3 debatedores. Os outros participantes podem ajudar como secretários, ou seja, ouvindo, anotando ali o que foi falado e ajudando na hora da pessoa poder, na hora que a pessoa tiver que falar, na hora que o debatedor tiver que falar, tá? Registram o tipo de argumento que foi apresentado pelo outro grupo, tá? Para que você possa usar de outro argumento para enriquecer, tá? Apresentando argumentos de defesa com base nas pesquisas feitas, tá? Então, todo mundo do grupo tem que estudar. E confrontando com os argumentos do oponente. Então, você vai ter que ouvir os argumentos do oponente, prestar atenção para você poder debater aquilo que ele falou. Porque se você, de repente, começa a debater coisas que não foram faladas lá, também o debate fica sem graça, tá bom? Que mais? Então, falei lá sobre as funções, né, os deveres dos debatedores, a função do mediador e agora, ou moderador, e agora então, como que é que nós devemos agir? Como agir em um debate regrado, tá? Como que deve ser feito? Como já diz o nome regrado, esse debate, né, regrado, esse debate tem regras. Então, regrado vem de regras que devem ser cumpridas ou o debatedor estará fora do debate, entendeu? Então, a pessoa é descartada do debate se ela não cumprir as regras. Não se julgam pessoas, isso é muito importante, mas ideias. Nós vamos, no nosso trabalho, não debater, não julgar pessoas, mas nós vamos falar sobre ideias. O tema eu vou passar logo mais. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal, tá bom? O seu colega tá ali só para ganhar a nota dele, entendeu? E para discutir a ideia, tá bom? Não é nada de afronta, ok? Não é nada pessoal. Não se interrompe jamais a exposição do outro, você tem que esperar a sua vez. Se você vai achar que você vai esquecer, o que você tem que fazer? Você pega um papel e anota o que você gostaria de falar, tá bom? Deve haver igualdade de tempo para cada participante. Isso é o moderador, eu que vou estar fazendo isso, estipulando o prazo, tá? Para cada participante poder expressar suas ideias em igualdade de condições. Os participantes devem novamente evitar repetir os argumentos. Se um argumento já foi falado, você tem que utilizar outro. Por isso que você vai ter que estudar para você ter vários tipos de argumentos, tá bom? Porque vai que o outro grupo usa o mesmo argumento que você gostaria, entendeu? Então, você tem que ter uma gama maior de argumentos, ok? Próximo slide, então. Continuando, né? Como agir em um debate. Quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante,
pode-se estabelecer o direito de réplica. O que é réplica? Vamos supor, uma pessoa falou, um grupo falou. Aí o outro grupo contra-argumentou, falou contra o argumento que aquele grupo número 1 falou, certo? Aí o primeiro grupo que falou, que usou de argumento, o primeiro grupo, ele tem direito a fazer o que a gente chama de réplica, ou seja, voltar novamente a fala para esse grupo, para que ele possa então dar um direito de resposta para esse grupo que contra-argumentou, ok? Em resposta à réplica, pode-se pedir tréplica, né? Nossa, eu não sei, tem que ter muito, assim, digamos, muito argumento para a gente ir para a tréplica, né? A tréplica, no caso, você vai reforçar de novo o ponto de vista que foi dito inicialmente, tá bom? O que depende apenas de um acordo entre os participantes e o moderador antes, né, de se iniciar o debate. Eu acho que nós vamos ficar só aqui na réplica mesmo, tá bom? Talvez eu vou ver e vou estar organizando para ver se a gente vai para a tréplica ou não, ok? Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate, porque senão vira bagunça, ok? Próximo slide, então. Convencer e persuadir. Atenção nessas duas palavras, tá bom? Peraí que eu passei rapidinho demais. Para se sair bem em um debate, é importante saber convencer e persuadir. Para isso, é necessário saber algumas técnicas e princípios que ajudam a usar a força da palavra, a jogar com a emoção, né? Então, a argumentação, né? As palavras que vocês usam, a forma, até a altura, a tonalidade da voz, tudo isso ajuda na questão do convencimento e da persuasão. Por isso que nós vamos fazer esse debate regrado em uma aula ao vivo, tá bom? Porque o seu colega precisa ver a sua expressão, tá bom? Para ele poder argumentar ou para ele ver se ele vai se convencer do que você falou ou não, tá? Essas técnicas não são para destruir ou acabar com o adversário, tá bom? Então, nada de muita ironia, sabe essa coisa assim meio de adolescente? Não pode utilizar aqui da ironia, ok? Tem que ter tudo com muito respeito, tá? Mas para trazê-lo, ou seja, então você não tá querendo atacar o seu adversário, mas o seu objetivo para você vencer, o que você tem que fazer? Você tem que trazer o seu adversário para o seu lado. Você tem que fazer com que o seu adversário concorde com você. E como? Por meio do discurso, por meio das suas palavras, por meio da sua forma de falar, ok? Ainda falando sobre isso, né? Campos estratégicos do debate. Convencimento é diferente de persuasão, tá bom? Convencer e persuadir não são a mesma coisa. Olha só que interessante. Convencer. Convencer vem de convicere, que é vencer o opositor. Significa dissuadir o público com provas lógicas indutivas, exemplo, ou dedutivas, né? Então, as provas indutivas são os exemplos e as provas dedutivas é a questão da argumentação. Tá? Então, você vai poder utilizar de exemplos ou de argumentação, certo? Isso aqui você utiliza para convencer. Lida com fatos, informações, esclarecimentos. Mais para frente eu vou falar sobre esse tipo de argumentação, tá bom? Porque existem vários tipos de argumentação. Então, isso é o convencer, ok? Agora, olha só. A persuasão, o persuadir. Persuadir vem de persuadere, que é aconselhar. É a arte de apresentar argumentos, apelando para a emoção do interlocutor, a emoção daquela pessoa, da pessoa com quem você está debatendo, com o objetivo de conseguir a sua adesão, conseguir fazer com que o seu adversário concorde com você. Tá? O seu adversário
vá na mesma onda, na mesma vibe que você tá, entendeu? Então essa é a diferença entre convencer e persuadir. Então o convencer, ele tá no campo dos fatos, das coisas convincentes mesmo, entendeu? Das coisas ali que não tem como você não concordar, porque tem provas. É aquela questão, né? Que contra provas não há... não tem como você argumentar, certo? Se você estiver falando de provas, ok? Agora, o persuadir, ele vai muito mais da sua forma de falar, do argumento que muitas vezes está lidando com o dia a dia. Então, não é nem tanto com fatos, mas é mais lidado ali com a questão da emoção. Naquele filme, que eu acho que vocês já devem ter assistido, aquela moça... na primeira fala dela lá, a primeira vez que o professor chama e fala para ela falar, ela utiliza, né, fala para ela argumentar, ela utiliza da persuasão. Não só é que depois, lá na frente, no outro debate, o colega dela utiliza os mesmos argumentos que ela usou. Por quê? Porque ela apelou para a emoção das pessoas. E isso é muito importante, isso traz a pessoa para o seu lado, persuade a pessoa a ir para o seu lado, tá? Então, o persuadir está muito mais ligado à questão das emoções e o convencer da razão, ok? Entenderam aí a diferença, né? Então, convencer está relacionado à razão e o persuadir está mais relacionado à emoção. Ok, o que mais? Dicas para uma boa argumentação. É importante fundamentar o discurso. O bom argumento é aquele que se sustenta, bem fundamentado, construído sobre alegações, apresentando provas do que se afirma, tá bom? Então, por isso que vocês vão ter que dar uma boa pesquisada. Apresente sua proposta com clareza, com precisão, com riqueza de vocabulário, tá? Vamos evitar as gírias no nosso debate, com imagens, com ritmo e sem enrolação, porque se você ficar, sabe o tal do famoso encher linguiça? Se você ficar falando a mesma coisa, as pessoas percebem que você tá com enrolação, tá bom? E aí você acaba causando um efeito contrário nas pessoas. Em vez de vocês convencê-la, você vai acabar fazendo com que elas fiquem com aversão, né, ao que você tá falando. Concluindo de um modo elegante, né, que amarre os pontos da conversa e afixe na mente, convidando o interlocutor à ação. Leve em conta o interlocutor ou o tipo de público. Quero lembrar que no nosso trabalho, os nossos interlocutores serão os nossos colegas, os colegas de vocês, e o público também vão ser os colegas de vocês. A priori, né? Se ficar bem legal a questão do debate, eu posso inclusive até jogar no YouTube, tá bom? E aí nós vamos ficar famosos. Ok, tá. O público. Então vamos lá falar do público. Há vários tipos de público, com valores e ideologias diferentes para cada tipo. Haverá um conjunto de técnicas argumentativas para adaptar o assunto, situação e intervenção do debate. Então, olha só, gente, presta atenção. Quem que vai ser o nosso público? O nosso público não vai ser os seus próprios colegas. Então, você tem que tentar montar os seus argumentos para convencer esse público, certo? Então, você vai utilizar, lógico, de informações e de argumentos que estão no meio dos adolescentes. O nosso público não é esse, os adolescentes? Então, você tem que utilizar de meios, de formas, de argumentos que sejam interessantes aos adolescentes, ok? É importante analisar essas variantes para conquistar a aprovação do público, tá vendo? Por isso que isso é importante. Respeite as opiniões e os valores dos ouvintes, conduza-os a concordar com a sua opinião, passo a passo por caminhos lógicos até um entendimento mútuo, ok? Então, lembrando aqui que o nosso público vai ser o seu próprio colega, ou seja, adolescentes rebeldes. Rebeldes nada, né, professora? Ok, então agora vamos falar um pouquinho sobre argumentos, tá? Existem os argumentos do bem e os argumentos do mal, então vamos falar sobre esses argumentos, tá? Os argumentos do bem, que são técnicas legítimas, retórica. Identificar qual é o público,
seus valores, seu comportamento e suas expectativas. Então, isso daqui é muito importante, que foi o que eu já falei ali no slide anterior. Formular uma tese, tá? Gente, esse debate é como se fosse aquela questão do editorial, é como se fosse uma dissertação argumentativa, tá bom? É esse texto ou artigo de opinião. É esse texto onde você vai ter que ter uma tese sobre o tema que eu vou delimitar, né? Sobre o assunto que eu vou delimitar. Usar uma linguagem simples e clara, tá bom? Adequado ao público, mas no nosso caso, como são adolescentes, vamos evitar as gírias, ok? Pensar em uma cadeia de argumentos, tá? Uma série de argumentos lógicos que fortaleça, lógico, a sua tese, né? Atentar para elementos não verbais. Lembra? Elementos verbais são aqueles ligados a palavras. E elementos não verbais vai ser a sua própria expressão, tá bom? Olha só, a sua postura, o tom de voz, imagens, tá? Que também são levados em conta, além do conteúdo daquilo que se diz. Vou voltar novamente ao filme. Lá no filme, você pode ver que a primeira coisa que o professor faz na hora que ele vai preparar os debatedores dele é utilizar justamente a postura. É a forma como eles vão se portar e a forma que eles vão falar, até a tonalidade de voz, a postura. Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Isso daqui vem fortalecer as palavras, os elementos verbais, no caso, os argumentos. Agora, olha só, isso aqui são os argumentos do mal. Cuidado com isso, tá? Falácia, técnicas, iscas. Argumento isca. Induzir o interlocutor a admitir uma ideia que logo depois será usada contra ele. Isso aqui é uma feiurinha, né? Então, cuidado com isso. Despiste. Defender um aspecto da afirmação do oponente, mas deter-se mais tempo em seus fatores negativos. Então, cuidado, isso aqui você pode, né, fazer com que o público fique contra, né, você. Então, cuidado com isso. Pressuposição, fazer perguntas que qualquer que seja a resposta comprometem o entrevistado, tá? Então, cuidado com isso. Ad hominem, desqualificar uma afirmação desancando a pessoa do autor, tá? Então, é desqualificar o que foi falado, a afirmação que foi falado, ok? E no caso, quando a gente fala dessa afirmação, a gente está falando de teóricos, né? Espantalho, a reconstrução da opinião alheia de forma diferente da original, mais ideal para pegar fogo, tá bom? Então, essas são as técnicas ou argumentos do mal. Não precisa ficar muito preocupada com isso não, tá, gente? Nós vamos fazer um debate simples, tá bom? Agora, isso aqui eu quero que vocês fiquem muito atentos, tá? Porque na hora que vocês forem falar sobre os argumentos de vocês, aqui tem vários tipos de argumentos que vocês poderão usar. Aqueles argumentos que eu apresentei no slide anterior são argumentos assim para quem está muito dentro da técnica mesmo, tá? Agora, esses argumentos que eu vou apresentar agora, que eu quero que vocês fiquem mais atentos, tá bom? Eu quero que vocês utilizem. Então, tipos de argumentos. Argumento de autoridade. Então, olha só, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou da conclusão defendida a respeito de certos dados pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Então, esse argumento de autoridade é, por exemplo, quando você utiliza da fala, por exemplo, de Mário Cortella, por exemplo. Ele é um grande filósofo, ok? Um grande mestre. Então, quando você utiliza do que foi falado por ele, tá? Ou seja, seriam aquelas ditas citações, tá? Então, quando você usa palavras que foram ditas por filósofos,
por teóricos, por cientistas, você está usando argumento de autoridade. Lá no filme, um dos rapazes utiliza muito essa questão do argumento de autoridade. Ele tinha, inclusive, várias citações, né? Como é que fala? Na cabecinha dele, né? Gravadas. Argumento de evidência. Pretende-se levar o auditório a admitir a tese ou conclusão, justificando-a por meio de evidências. Evidências são fatos, tá? De que ela se aplica aos dados considerados. Então, são fatos aqui. Se você, por exemplo, falar de gráficos, falar de dados, pesquisas, você está utilizando de argumento de evidência, tá bom? Ou seja, são fatos mesmo, são coisas que estão aí, que se você abrir a internet, se você abrir qualquer jornal, você consegue comprovar. Então, esse é o argumento de evidência. Ok, argumento de comparação ou analogia. Analogia é a mesma coisa que comparação. Pretende-se levar o auditório a aderir à tese, ou seja, a concordar com a sua tese ou conclusão, com o emprego de fatores de semelhança ou analogia. Então, você fala, se aqui em Goiás as coisas acontecem assim, assim, assado, então lá no Rio Grande do Sul as coisas também vão acontecer dessa forma. Então lá no Mato Grosso a educação também vai ser assim, se a educação aqui é dessa forma, ou seja, você vai utilizar de comparações, tá? Então é um tipo de argumento também, ok? Argumento de exemplificação. O argumento baseia a tese ou a conclusão em exemplos, os quais por si sós já são suficientes para justificar. Então, por exemplo, se você fala de algum exemplo, em Goiás o clima está seco, porque as plantas aqui são do cerrado que realmente estão adequadas a esse clima seco. Então, quando você utiliza de qualquer tipo de exemplo, o próprio exemplo já vai justificar o seu argumento, já vai justificar a sua tese, a sua conclusão. Argumento de princípio. A justificativa é um princípio ou crença pessoal baseado numa contestação aceita como verdade universal, tá bom? É um princípio, uma verdade universal. Por exemplo, quando você fala assim que todo homem é violento, digamos, tá? Se você partir desse princípio, que é uma verdade universal, é claro que isso que eu falei não é uma verdade universal, mas se você utilizar de uma verdade universal, todo mundo sabe, ou por exemplo, deixa eu usar uma bem boba, a questão de que todo político é corrupto. É como se fosse uma verdade universal, entre aspas, né? Você pode partir dessa verdade universal para poder argumentar, tá bom? Para poder falar o que você quer, né? Para poder justificar a sua tese. Argumento por causa ou consequência. A tese ou conclusão é aceita justamente por causa ou consequência dos dados. Tá? Então, entra na questão das consequências. Olha, eu tenho dados que falam disso, disso, disso. E a consequência desses dados é isso. Então, causa e consequência, ou efeito e consequência. Né? Então, se a pessoa for presa, ela vai ficar tantos anos na cadeia. Essa é a causa e consequência. Então, gente, esses são os tipos de argumentos que você pode utilizar, ok? Para você enriquecer a sua palestrinha, para você enriquecer o seu debate, ok? Por fim, expressões que são comuns na tomada de turnos. Turnos é assim, eu passei a palavra para o primeiro debatedor, primeiro grupo, aí eu vou passar para o próximo turno é para o outro debatedor do outro grupo, tá bom? Aí depois volta a fala para o seu grupo. Então, quais expressões que podem ser utilizadas? Então, são dicasinhas, tá? Há evidências disso, por quê? Ou não há evidências disso, por quê?
Mas, por exemplo, se X acontece, então eu concordo, porque não sei o que, não sei o que. Ou eu discordo, porque não sei o que, não sei o que. No meu ponto de vista, e ou você falou tal coisa, entretanto, não é bem assim, né? Mas, de outro modo de vista, de outra forma, olhando por outro lado, né? Ao contrário, pois, tá vendo que são falas que vocês podem utilizar? Não é assim, pois, porque, segundo o filósofo fulano de tal, segundo o escritor fulano de tal, especialista ou doutor. Então, essas são as expressões que você pode utilizar na hora que você for, na hora que a fala voltar para você, para o seu grupo, ok? Então, chegamos ao final dessa videoaula. Eu ainda irei fazer uma outra para explicar sobre o trabalho, tá bom? Então, presta atenção. Assistir ao vídeo com as orientações do trabalho de português. Eu vou fazer um vídeo só sobre o trabalho de português para dar as orientações. Estudar sobre o seu tema, tá bom? O tema que eu vou passar nesse mesmo trabalho de português, eu já vou estar passando o tema. Distribuir as funções de cada um no grupo. Eu vou estabelecer um líder e o líder vai distribuir essas funções, né? Vai falar quem é debatedor, vai falar quem é o secretário que vai anotar, tá bom? Se preparar juntamente com o seu grupo para o debate. Se você quiser fazer um grupo no WhatsApp, tá? Com os seus colegas, use aí de todas as ferramentas que você tiver para se preparar para o debate. E, enfim, comparecer à aula ao vivo para a apresentação do trabalho. Lembrando que o trabalho vai valer 5 pontos, é muita coisa, tá bom? Gente, é isso aí, tá? Nós vamos fazer um debate, não precisa ficar preocupado, é um debate bem simples, tá bom? Dentro das possibilidades de vocês, tá bom? Não é nada chiquérrimo como lá no filme, né? Que vocês, eu imagino que vocês já devam ter assistido, tá bom? Todos esses dados eu tirei novamente desse mesmo slide aqui da Secretaria de Educação, tá bom? De Pernambuco. E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, estaremos aí, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.